Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lembrando que quem quiser conferir os nossos programas estão todos disponíveis lá no YouTube para você curtir e compartilhar com quem quiser. Nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre um problema, de certa forma, comum entre as mulheres, que é a síndrome dos ovários policísticos. Você de casa já deve ter escutado falar, talvez você conheça alguma mulher que tem, e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio a médica endocrinologista, doutora Patrícia Jovelina. Doutora Patrícia, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Rosalba. Agradeço, o convite para falar de um assunto tão importante, até porque a síndrome dos ovários policísticos é a endocrinopatia mais comum em mulheres de idade fértil, 10% das mulheres. Inclusive, a gente sempre acha que é algo relacionado à ginecologia, né? E, na verdade, está muito relacionado à endocrinologia. Doutora, eu queria que a senhora começasse explicando o que é essa síndrome dos ovários policísticos. Então, Rosalba, como você falou, pelo nome síndrome dos ovários policísticos, a gente acha que o problema é nos ovários, pelo nome, mas na verdade a alteração ovariana é uma consequência do que acontece também nessa síndrome. Essa síndrome, ela não tem assim a origem dela toda fechada ainda não, Existem alguns pontos que já foram identificados. Então é uma síndrome que você tem várias alterações hormonais. Então várias glândulas estão envolvidas nessa síndrome, como a hipófise, as adrenais, o pâncreas, E você tem múltiplas glândulas envolvidas. Além de ser uma doença hormonal, nos últimos tempos foi descoberto que ela também é uma doença metabólica. Como assim, Patrícia? Metabólica do ponto de vista que ela causa também uma resistência à insulina. Ela está relacionada também à obesidade. Então, essa resistência à insulina com obesidade aumenta o risco cardiovascular dessas pacientes. Então, assim, uma síndrome que antigamente achava que o problema era só no ovário, que era só problema, de menstruação, hoje está implicada também como uma doença que aumenta o risco de infarto e de AVC, você imagina? Ou seja, se não tratar, vira aí uma bola de neve, né? Exatamente, exatamente. Doutora, e fala pra gente então, quais são os sintomas que podem indicar que a mulher está com essa síndrome? Ou às vezes pode não apresentar sintomas? Não, geralmente apresenta sintoma que leva, Muitas vezes a paciente ela vai logo para o ginecologista. Por quê? Porque os principais sintomas estão relacionados à menstruação, Então é aquela menina que tem alteração menstrual. A adolescente ela pode parar de menstruar. Por exemplo, tem meninas que ficam vários meses sem menstruar. Você pode menstruar irregularmente para mais ou para menos, mas o mais comum é espaçamento entre as menstruações, uma irregularidade menstrual. E como é uma síndrome em que há uma alteração hormonal, várias alterações, mas que culmina com o aumento dos hormônios masculinos, você tem um quadro de hiperandrogenismo, você tem mais hormônio masculino do que seria normal em uma mulher, então você tem um quadro desse aumento da testosterona que faz com que clinicamente apareça o quê? Aumento de pelos, que é o hirsutismo, que é aumento de pelo em mulheres em áreas não comuns, em áreas em que deveria existir em homens, tipo na região da barba, do buço, do peito, aquelas regiões que são mais masculinizadas. E outra coisa também, a acne. É bem comum também a acne, por esse excesso de hormônio masculino. E queda de cabelo, assim, tendência à calvície, essas alterações. Então, o paciente, ela procura muito o quê? Ou por alterações menstruais, porque vai indo para a ginecologista. Também pode ter uma alteração na ovulação, como você não está menstruando regularmente, você também não ovula, regularmente. Então, às vezes, a mulher que não consegue engravidar e descobre o ovário policístico porque não está conseguindo engravidar. Às vezes, aquelas jovenzinhas, adolescentes, que estão com muita espinha, com muita acne, vai procurar, às vezes, dermatologista. E pelo no rosto também vai procurar o dermatologista. Então, quem faz muito diagnóstico pelas queixas é o ginecologista e o dermatologista, Poucas pessoas sabem que é para ir para o endócrino, Então, assim, uma das coisas bem importantes dessa nossa conversa hoje é isso, Sim. Dizer de quem realmente deve procurar, quem pertence, de quem
né, deve realmente saber manejar melhor essa síndrome, que é tão ampla, né? Se você for ver, pega muita coisa. E além do mais, né, essas são as queixas clássicas, que todo mundo, quando fala ovário policístico, lembra. Né? Essa parte da alteração menstrual, a dificuldade de ovular, de engravidar, a parte de espinha, de pelo no rosto, né, nos cantos do corpo, que não é habitual. Mas hoje a gente tem o quê? A resistência à insulina, que aí sim o povo lembra de hipoendócrino, porque a resistência à insulina é um quadro em que você tem, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que faz com que a glicose entre dentro das células e aí você não tenha glicose alta no sangue. Isso é o clássico conceito da insulina, né? Então, foi-se visto que, por exemplo, diabetes tipo 2, ele tem uma resistência à insulina, por isso que fica um diabético. Só que hoje a resistência à insulina ela é implicada não só em diabetes, ela é implicada com um aumento de risco cardiovascular, né, relacionado à obesidade. Então, os pacientes com ovário policístico também, né, têm risco da obesidade, da diabetes e do aumento do risco de infarto e AVC. Aí isso virou uma doença metabólica. Aí, em alguns casos, estão chegando para a gente por isso. Tá certo? Tal hora chega para o endócrino, né? Isso. Doutor, e aí como é feito esse diagnóstico? É uma avaliação clínica ou existem exames mais específicos? Como Sim. Na verdade, a gente tem critérios. Né? Existem os critérios de Roterdã, que são critérios estabelecidos para você fazer o diagnóstico dessa síndrome. E esses critérios são 3 pontos que a gente tem que ver. A parte clínica, que é dos sinais e sintomas, que a gente falou aqui. Então, o primeiro critério seria você ter a clínica, né, o quadro clínico, que seria isso que a gente falou, alteração da menstruação, da ovulação e o quadro do aumento do hormônio masculino, que é o hiperandrogenismo, que aí seria, né, essas alterações do hiperandrogenismo, acne, espinha, né, e surtismo, pelo, isso que a gente falou, seria o primeiro critério. A gente avalia a paciente quando ela chega no consultório. A gente deita lá na maca, vai examinar isso aí dela, né? O segundo critério seria você dosar os hormônios. Como é uma alteração que tem alteração hormonal, a gente vai dosar os hormônios. Que aí esses hormônios a gente vai ver o quê? Como está funcionando a hipófise, como está funcionando as adrenais, né? Para ver como é que está, porque existe essa alteração clássica do ovário policístico. A gente tem 2 hormônios, que é o FSH e o LH, que são hormônios produzidos na hipófise, que na síndrome dos ovários policísticos, ele está alterado. E a dosagem da testosterona, que a gente falou muito aqui, né, que é o hormônio masculino, vai estar aumentado. E também a gente faz o diagnóstico diferencial com afasta outras doenças hormonais também. Além da gente dosar esses hormônios, FSH, LH, testosterona, a gente dosa também de outras glândulas para diagnóstico diferencial, como hormônios tiroidianos, né, hormônios da adrenal, para a gente ver se não é outra alteração hormonal também. Então, o segundo ponto seria ver essa parte hormonal, que são exames no sangue, né, que se faz em jejum, aí a gente vê esse segundo critério. O terceiro é a ultrassonografia, né? A ultrassonografia para ver a parte de ovários, que como o nome diz, né? Ver se tem esses policistos no ovário. Então, essa ultrassonografia seria o terceiro critério, deve ser feito por um ultrassonografista experiente. E dentro da ultrassom tem os critérios da ultrassonografia. Não é qualquer cisto, tá certo? Então, você tem uns critérios lá, tanto os cistos, o formato dos cistos. Então, é bem clássico, né, se falar assim, que seriam esses cistos, eles formam uma imagem como se fosse um rosário. Aquele monte de cistozinho unido, como se fosse um rosário, né, os cistos em rosário. Então, não é qualquer cisto. Você tem que ter quantidade de cisto, tamanho de cisto, como é a descrição do cisto. Que isso aí a gente deve mandar para um ultrassonografista que realmente faz isso, tá certo? Então, tem esses 3 critérios, o clínico, o laboratorial e a ultrassonografia. Precisa-se de 2 fecham o diagnóstico. E eu esqueci de falar em relação à a ultrassonografia, você vê que se a ultrassom der normal e os outros 2 estiver positivo, tem ovário policístico. Aí você diz, como assim? Se não tem que mostrar o policisto, não? Só para vocês terem ideia, é um exame que, assim, ele entra como critério uma época, sai como critério por quê? Por exemplo, em adolescente ele não é tão fidedigno, porque o adolescente, nos primeiros ciclos, ele tem um aspecto parecido. Então, às vezes, confunde mais que ajuda em adolescente. Existe até, né, profissionais que nem usam em adolescente a ultrassonografia, que diz que atrapalha mais do que ajuda. E
30% das pessoas que têm a síndrome do ovário não têm o aspecto ultrassonográfico do ovário policístico. E 30% dos que têm o aspecto não têm as outras alterações. Então, não é um exame assim tão... Tanto você diz, não, mas na minha ultrassom não deu não, então não tenho. Aí você olha para o paciente, ele está lá com acne, com pelo no rosto, sem menstruar, entendeu? Os hormônios lá em cima. Então, a ultrassom é um critério que, se tiver, ajuda. Mas se não tiver e tiver os outros 2 critérios, não deixa de fazer o diagnóstico não, viu? Doutora, e aí, feito aí esse diagnóstico, como é feito esse tratamento? Ele não existe cura, não é isso? Na verdade, assim, não tem aquela coisa assim, ainda a síndrome do ovário policístico ainda é uma entidade clínica muito nova. Como eu disse, ainda nem fechou toda a etiologia, né? Tudo o que acontece bem direitinho. A gente tem pontos diagnosticados, mas ainda não tem tudo. Falta ainda fechar, ainda não está redondinho não, entendeu? Então, a cura também a gente não tem critérios de cura, né? A gente não tem, assim, de remissão, de cura. Assim, eu tenho uma avaliação pessoal, assim, do que eu já vi, né, ao longo da minha vida de médica, que, assim, com a maturidade, desaparece essa síndrome. Eu vejo, assim, que é mais de gente mais jovem. Eu até tenho uma teoria que eu digo assim, no início você tem ovário policístico, aí o organismo dá uma normalizada para você ter filho, e depois vem o mioma. Entendeu? Nossa. Mas assim, a gente não tem os critérios de cura para dizer que tem cura, mas a gente vê que vai melhorando. As mulheres voltam a menstruar normalmente, não tem mais hormônio, então seria uma cura, uma remissão, a gente forma, não tem né? como estimar, né? E o tratamento da síndrome dos ovários policísticos depende de cada caso, do que aquela paciente tem. Por exemplo, tem paciente que tem tudo. Tem a parte metabólica, né? Tem pré-diabetes, tem obesidade, não ovula, não menstrua, tem pelo, tem acne. Aí Então, é uma série de coisas. É uma série de coisas. Aí a gente vai tratando o que é importante para cada paciente. Por exemplo, tem gente que diz, eu vim aqui porque meu problema é a menstruação. Aí a gente vai tratar a parte de menstruação, com o anticoncepcional, né? Porque o anticoncepcional é um passo importante no tratamento, porque você vai bloquear aqueles 2 hormônios que eu falei, o FSH e o LH, que estão alterados. Vai diminuir a testosterona, que é um dos pontos importantes no quadro clínico, né? E se uma pessoa diz, não, eu tenho muito pelo, está me incomodando, muita espinha, além do anticoncepcional, a gente associa também um hormônio para diminuir a testosterona diretamente. Que um dos que a gente usa muito é a espironolactona. Aí a outra paciente, não, eu quero engravidar, entendeu? Aí você já tem que colocar medicações que estimulam a fertilidade. Aí o outro paciente já vai lá, tem que perder peso, né? Vai passar remédio para perder peso. É pré-diabetes, vai passar uma metformina. Então, assim, é uma coisa que a gente vai vendo. É muito individual de cada mas paciente. Antes disso, qualquer paciente qual seja a prioridade de tratamento dele, tem que mudar o estilo de vida, né? Tem que fazer atividade física, fazer reeducação alimentar. Por quê? Porque como está relacionado também à obesidade e à resistência à insulina, não existe mais hoje você tratar a síndrome dos ovários policísticos sem essa mudança de estilo de vida, que era uma coisa que não se falava antigamente, né? Era só hormonal, então tratava só essa outra parte. Hoje, o paciente entrou, a gente já vai orientando, né? E conscientizando o risco de diabetes, o risco de outras doenças metabólicas. Nós estamos falando hoje sobre a síndrome dos ovários policísticos. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa desta quinta-feira, o nosso Saúde em Foco, hoje falando sobre a síndrome dos ovários policísticos. E vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse assunto. Roda a vinheta. Quem vai esclarecer para a gente aqui o que é mito e o que é verdade é a nossa convidada, a doutora Patrícia Jovelina, ela que é médica endocrinologista. E a primeira afirmação que a gente tem aqui é a seguinte, doutora. Mulher com SOP, né, que é a abreviação para síndrome, tende a engordar.
Verdade, né? Como a gente falou anteriormente, é uma doença hoje metabólica que está associada também à obesidade. Muito bem, então, primeira afirmação aqui, uma verdade. Vamos ver aqui a próxima afirmação. A síndrome dos ovários policísticos é a mesma coisa que cisto no ovário. É a mesma coisa? Um cisto no Não, ovário? na verdade não. Então, vamos Porque lá, assim, explica a diferença. você pode ter cistos numa quantidade menor, sem ter aquele aspecto que eu lhe falei, entendeu? O aspecto em rosário. Então, assim, para você ter o policístico da SOP, você tem que ter a quantidade acima, a partir de 12 cistos, com tamanhos pré-determinados, aspectos pré-determinados. E a maioria dos cistos não são assim também, entendeu? Você pode ter um cisto único, 2 cistos, 3 cistos, e isso não configura síndrome dos ovários policísticos. Muito bem, então é diferente. Isso. E mais uma afirmação aqui do nosso mito ou verdade. A SOP pode aumentar o risco de câncer. Pode ou não pode? Meia verdade. Na verdade, seria assim, não se tem aquela coisa provada. Poderia ser uma verdade, porque assim, o que acontece na SOP, você tem uma desregulação hormonal. Então, você tem esse aumento do hormônio masculino, mas você também pode aumentar o estrógeno. Então, você poderia ter uma hiperplasia de endométrio, que é predisponente para câncer. Só que a gente não tem, assim, aquele estudo, assim, mostrando, Confirmando, né? mas eu tenho a impressão que no futuro vai aparecer isso aí. Muito bem. E a própria obesidade relacionada à SOP pode levar a vários riscos de câncer. De câncer também, verdade. Esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Nós vamos agora então saber quais são as dúvidas do nosso público sobre o tema de hoje. É o quadro Quero Saber. A primeira dúvida que nós temos aqui é da Maria das Dores. Ela pergunta se há outras doenças decorrentes da síndrome de ovários policísticos. Como a gente já frisou aqui, né, eu acho que o grande, né, enfoque hoje é essa doença metabólica, né, o risco cardiovascular, decorrente da resistência à insulina e da obesidade. Então, você tem um risco maior dessas doenças, AVC e infarto, né, do risco. Eu acho isso bem Então, sim, importante. tem realmente Sim, algumas tem doenças sim. decorrentes. A Jéssica Muriel pergunta se a idade e a má alimentação interferem no desenvolvimento da SOP. Não, a má alimentação, assim, vai levar à obesidade se você já tiver tendência, porque mais recentemente tem se mostrado que a SOP tem um componente genético. Então, assim, a mãe que teve, a filha vai ter, entendeu? Uhum. Então, se ela já tem a tendência e ela ficar acima do peso, então ela vai trazer essa síndrome. Aumenta mais ainda aumenta a mais a possibilidade. chance, né? Realmente. E a outra era o quê? Era má alimentação E a idade? A idade, não é assim. Por exemplo, o que a gente sabe é que a SOP é desde a primeira menstruação. Então, assim, já é clássico da síndrome, desde a primeira menstruação. Então, não é aumenta com a idade, não. É porque realmente já se configura desde o início do ciclo menstrual. Muito bem, temos aqui a pergunta, que foi uma pergunta comum, da Mara Barreto e da Meire Mendes. Elas perguntam se quem tem SOP consegue engravidar normalmente. Eu estava sentindo falta dessa pergunta, porque é a pergunta... clássica. Clássica. Eu digo, não, se ninguém perguntar, eu vou perguntar. Né, existe muito isso. Se eu tivesse perguntado, eu achei que ia ser no mito ou verdade. Uhum. Eu digo, não é impossível engravidar. Tem mais dificuldade, né? Porque você não ovula regularmente, você tem um aumento do hormônio masculino que impede a ovulação, mas pode engravidar, tá certo? E quando a gente começa a tratar, é impressionante como engravida fácil. Eita, olha aí. Perdeu peso, eu estou dizendo, aquele paciente que vinha, né, não conseguia engravidar, e a gente começa a medicação e pede para fazer exercício, coisa, perde peso, o paciente já engravida. Então, assim, eu não vejo isso, né? Não é nenhum impedimento. Não. Tem a dificuldade quando não está tratado, né? Uhum. Mas tratando... É tranquilo. É tranquilo. Muito bem, e aí falando um pouquinho sobre isso também, a Marília Cavalcante pergunta se a SOP pode levar à infertilidade. Sim. Porque exatamente, ela dificulta a ovulação, né? Para você engravidar, você tem que ovular. Então, tanto que antigamente era tipo uma sentença. Você tem SOP, você nunca vai engravidar. Tinha médico que dizia isso. Disseram inclusive para minha irmã, você nunca vai engravidar. Entendeu? Então, assim, não, como a gente já falou aqui, né? Tratando, você engravida de boas. Nós temos aqui, deixa eu registrar a pergunta aqui do Fabrício Vieira, a doutora até já falou um pouco sobre isso, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, ele pergunta qual a relação entre a SOP e a resistência à insulina.
Faz parte da etiologia da doença, né? No mecanismo de formação da doença existe a resistência à insulina. Muito bem. E a Helena Gonçalves, também um ponto que você tocou rapidamente agora já no segundo bloco, ela pergunta: se minha irmã ou minha mãe tiver SOP, tenho maior chance de ter? Como a gente já respondeu, né? Que já foi comprovado esse componente genético, coisa mais recentemente comprovada. Temos aqui a pergunta da Francidalva Souza. Ela pergunta como a SOP é gerenciada durante a gravidez. Se ela engravidou, ela já está melhor da SOP, né? Entendeu? Já então um assim, indício. Já é indício que está melhor a resistência à insulina, que os hormônios estão melhores. Então já é um critério que já melhorou a SOP. Mas, como tem a tendência do ganho de peso, tem que melhorar isso aí, né? Por quê? Porque se você engravida acima do peso, você já tem essa tendência à resistência à insulina da SOP. Você pode desenvolver um diabetes gestacional, uma eclâmpsia, pré-eclâmpsia, se você tiver realmente, né, acima do peso e com a resistência à insulina descompensada. Então, o certo é a gente fazer todo um planejamento para engravidar, né? Qualquer paciente, mas assim, com SOP a gente tem que aparar as arestas, né? Porque tem maior risco das complicações de resistência à insulina numa gravidez. Diabetes gestacional, parto prematuro, eclâmpsia, né? Essas complicações mesmo comuns de acima do peso na diabetes. Desculpe, na gravidez. Tem que ter o acompanhamento, isso, tem que ter o acompanhamento mais atento isso, também, nutricionista, né? Se alimentar direitinho, fazer atividade física. Muito bem. Doutora, a gente tem aqui também a pergunta da Vilani Moura. Ela quer saber quais impactos a SOP pode trazer para a pele da paciente. Já falamos aqui na acne. Sim, e aí, sim, o que sim. mais? Mais alguma coisa? Porque você tem um excesso de testosterona, né? O hormônio masculino. Então, a pele da mulher vai ficar parecida com a pele masculina, que é o quê? Mais grossa, com mais espinha. Então, assim, você pode ficar com sequela de espinha, né? Se você não tratar logo. Então, por exemplo, é muito comum o adolescente estar assim, ir na dermatologista e passar Roacutan para acne, estando com ovário policístico. Não vai ter uma resposta boa. Então, teria que ser o tratamento em conjunto, entendeu? Porque se tem o distúrbio hormonal, vai continuar aquela acne, né? Aí vai estar usando o Roacutan e não vai estar fazendo efeito. Então, a gente sempre trabalha em conjunto junto com a dermatologista. Então, quanto mais cedo tratar, melhor, até para não ficar com cicatriz de acne, né? Aquela coisa toda que nenhuma mulher gosta. Ninguém. Depois vai mexer com a autoestima também. Isso. E a maioria das pacientes são jovenzinhas, né? Eu tô dizendo, fica aquela autoestima, né? Daí acaba dando problema psicológico. Verdade. Aí já é outra série de coisas também. Já é uma consequência, né? Com certeza, exatamente. Nós temos aqui, doutora, a pergunta da Jaiane Castro. Ela quer saber como a SOP pode influenciar a libido e saúde sexual da mulher. A SOP, na verdade, como ela aumenta o hormônio masculino, né? Você tem um hiperandrogenismo, aumentaria até a libido, por essa parte aí hormonal. Por outro lado, como tem a obesidade diminui a libido, diminui a autoestima, né? Acaba alterando também essa parte. Então, a gente vê, né, dos dois lados, a parte metabólica e a parte hormonal. Você pode ter um aumento e uma diminuição. No geral, depende de cada paciente, né? Você vê que tem muitos outros fatores envolvidos aí. Libido é uma coisa que não é só hormonal, né? É um conjunto de fatores. Então, tem que ver toda a história. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito que diminui a libido nas mulheres é a autoestima, né? Sim, com certeza. Estou dizendo, então, obesidade tira a autoestima e você não tem nenhuma alteração hormonal, você tem uma libido baixa. Porque você não tem uma imagem boa, né? A sua autoimagem não está boa. Então, acaba afetando. Então, aí é um conjunto, né? Inclusive, deixar registrado, já temos um programa Saúde em Foco que falamos sobre libido feminina e, recentemente, temos um também que falamos sobre autoestima. Então, não deixe de conferir lá no nosso YouTube. Já está bem abordado lá essas questões. Isso. É só procurar lá que você encontra. Doutora, temos aqui também a participação da Luana Almeida. A Luana pergunta: o que você diria às mulheres que foram recentemente diagnosticadas com SOP? Eu diria que não se apavorem, que não é uma sentença batida, né? Porque antigamente era tipo assim, eu nunca vou ser mãe, e as mulheres querem muito ser mãe, né? Então isso aí a gente já caiu por terra, isso aí, eu acho que hoje não tem mais essa sentença batida. E tem que se cuidar, né? Tem que ver de uma maneira geral, como a gente está falando. Na parte de mudança de estilo de vida, eu acho que a maior mensagem nos dias de hoje para o ovário policístico, que não tinha antes, era isso. Tem que mudar o estilo de vida, né? Que é mudança de estilo de vida, fazer atividade física, reeducação alimentar. Então, se a gente for ver, todas as doenças estão caminhando para tudo isso, né? Sim. Né, Rosalba? Sempre a gente está lá.
tem que ter essa mudança de estilo de vida, tem que fazer o acompanhamento direitinho com seu médico, ir nas consultas quando marcada, porque assim, o tratamento do ovário policístico é longo. Então, é no mínimo 2 a 3 anos seguidos. E é lento, eu estou dizendo, por exemplo, principalmente para pelo, para espinha, essa coisa é lenta, e às vezes as pessoas não continuam, entendeu? E às vezes fica mudando de médico, achando que tem alguma coisa mais rápida. Mas é porque realmente ele é lento, mas ele é eficaz. Então, eu costumo dizer para minhas pacientes, daqui a primeira volta daqui a 6 meses. Ai, doutora, mas vai demorar tudo isso? Eu disse, porque antes de 6 meses, por exemplo, se tiver essa parte de acne, de pelo, não melhora tão rápido. Então, assim, lembrar, ter paciência, né? Saber que tem muitos medicamentos eficientes hoje, cada dia surgindo mais. Novas, né? Novas abordagens, eu estou dizendo essa parte bem geral, né? Que antes não tinha. E que hoje eu vejo bem mais simples, assim, sabe? As pessoas engravidando com mais facilidade, mais cedo, desde que faça isso, exatamente porque tem mais conhecimento. Que, né, na década de 90 não tinha esse conhecimento, como tem hoje. Quer dizer, a década de 90 foi ontem, né? Verdade. Eu digo, então, quer dizer, houve uma mudança muito grande. Então, vá para o seu médico, não deixe de ir, tenha paciência, mude o estilo de vida. E não fica essa história que você não vai ser mãe, não, viu? É com esse recado importante que a gente vai encerrando aqui o nosso programa. Gostaria de agradecer, doutora Patrícia, pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, né, Rosalba? Inclusive, eu sugeri esse tema, que eu acho que é uma coisa que se tem pouco conhecimento, né, de uma forma leiga. Estou dizendo, eu acho que deveria fazer mais programas. Você veja a quantidade de perguntas que vieram, né? Eu achei, assim, bastante pergunta, fiquei muito feliz. Maravilha. E nós que agradecemos, ficamos felizes também pelos esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que nos acompanhou de casa. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!